Bom dia e boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença em nosso webinar. Falaremos sobre a COP16 e como fortalecer a participação da sociedade civil nas convenções de clima e biodiversidade. Mais uma vez, ficamos muito gratos a todos por terem investido esse tempo conosco. Sei também que teremos pessoas que falam diferentes idiomas aqui. Espero que tenham visto as instruções na tela sobre como acessar a interpretação em espanhol, português e francês, se não me engano. Eu ia inclusive pedir à equipe técnica que compartilhasse as informações no chat, mas já estão fazendo isso. Então, se quiserem, por favor, acompanhem o chat para aprender a usar o botão da interpretação. Lá vocês encontrarão instruções. Vocês poderão ouvir o webinar inteiro no idioma de sua preferência. Como sempre, tentaremos falar devagar e com muita clareza, levando-se o tempo em consideração também, para que todo mundo possa participar de forma plena, curtindo as discussões que teremos. A minha apresentação será muito rápida. É algo bastante prático. O meu nome é Josh Ogana, eu sou um diretor da South South North, e para mim é um prazer estar aqui com vocês com dois programas que fazem parte do nosso portfólio de programas. Nós temos a CDKN e a Voices for Climate Action. Eu vejo meu colega Eduardo Rotella, da Avina também. Nós apresentaremos juntos esta conversa. Para quem talvez não conheça a South South North, vou fazer uma apresentação rápida da nossa organização e do porquê isso é importante para nós. Nós somos uma ONG global, baseada no Sul Global, tentando trabalhar com três grandes crises: as mudanças climáticas, a desigualdade e a perda de biodiversidade, assim como a degradação dos ecossistemas. Fazemos isso apoiando intervenções nacionais e internacionais por meio de parcerias e colaborações profundas. Nós conectamos pessoas e informações, potencializamos capacidades e mobilizamos recursos para reagir de formas inovadoras perante os desafios e oportunidades apresentados pelas mudanças climáticas. Para nós, nesta conversa específica, falaremos de três grandes convenções que são muito importantes. Estamos chegando à COP16 com a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Nosso foco aqui é falar sobre como conectar a sociedade civil, fazendo-a participar desse espaço de governança, e isso é muito importante. Isso inclui uma participação não só com relação à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. No entanto, muitas outras organizações se concentram na Convenção Quadro por causa das mudanças climáticas, e nós achamos que é muito importante também ter uma interação com outras convenções, neste caso específico, a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Nós queremos garantir que essas contribuições sejam potencializadas e ampliadas para que consigamos expandir a cobertura da área. Queremos trabalhar sim com as mudanças climáticas, mas também com a diversidade biológica, porque a conexão entre essas duas coisas é muito grande. A participação da sociedade civil é muito importante nesse contexto, e nós precisamos que um lado fortaleça o outro com relação à participação das partes nesse espaço tão importante. Queremos muito que todos participem hoje. Temos um painel maravilhoso de oradores que falarão conosco com relação ao que podemos esperar à COP16 e da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Temos especialistas, ativistas e criadores de políticas que falarão de suas estratégias, suas melhores práticas e seus estudos de caso que tenham foco específico na amplificação das vozes da sociedade civil e de quem está nesse espaço. Dito isso, passarei a palavra agora à pessoa que fará a moderação do dia. Que tenham todos uma ótima conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, Josh. Olá, pessoal. Meu nome é Nadia Citas. Eu trabalho na CDKN, trabalhando com adaptação a sistemas. Nós somos um dos parceiros do webinar. O Josh já mencionou que nós temos interpretação simultânea disponível.
Temos as instruções no chat para garantir que todo mundo consiga participar e consiga conversar o máximo possível. Por favor, pedimos que vocês se renomeiem com sua organização. Fiquem à vontade também para usar o chat e o botão de perguntas. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocá-la no botão de perguntas no idioma de sua preferência. De preferência, um dos idiomas para os quais temos interpretação. Se virem alguma pergunta no chat e vocês mesmos quiserem responder, fiquem à vontade também. Como já falei, temos a interpretação simultânea e se qualquer pessoa tiver alguma dificuldade técnica, basta nos enviar uma mensagem ou basta mencionar isso no chat para podermos tentar ajudar essa pessoa. Nós compilamos esta sessão após várias conversas que tivemos em diferentes projetos e com diferentes parceiros. O objetivo aqui é criar um panorama e é encontrar formas de melhorar a participação da sociedade civil na Convenção sobre a Diversidade Biológica e nas convenções sobre o clima. Teremos palestrantes que também falarão da COP16 e alguns desafios e oportunidades que teremos lá. Esperamos conseguir explorar estratégias para um bom engajamento nesses processos, para facilitar a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos entre as organizações que estão aqui, e também para promover a ideia das sinergias entre as ações de clima e biodiversidade. Nesta conversa muito curta que teremos aqui, nós queremos identificar oportunidades de ter influência em políticas e desfechos da CBD, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica da COP16, e indo muito além. Estamos fazendo uma gravação em todos os idiomas oferecidos e postaremos essa gravação para todo mundo que se inscreveu, mas que talvez não tenha conseguido participar ao vivo. Aqui vemos nossa programação. Já passamos por algumas dessas informações, inclusive. Mas podemos ver o que acontecerá no restante do nosso tempo juntos. Teremos Tristan Terrell, que é do Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, que falará um pouquinho sobre essa parte. Veremos o que muitas pessoas podem esperar nas discussões da COP16. Teremos então perguntas e respostas. Depois disso, teremos um painel com nossos palestrantes. Mais uma vez, acho importante falar que é para participarem ao máximo no chat. Aqui nos webinars, nós queremos muito que haja uma participação bem legal. Nós queremos fomentar uma discussão que já comece aqui e que possa ser levada para todos os espaços em que vocês trabalham. Como podemos ver, temos uma gama de palestrantes hoje. São pessoas bastante diversas, com diferentes conhecimentos, práticas políticas e espaços comunitários. Eu pedirei que cada apresentador se apresente mais detalhadamente ao tomar o microfone pela primeira vez. Todos terão oportunidades também de fazer perguntas específicas caso tenham dúvidas para os palestrantes. Então, quando fizerem uma pergunta, por favor, falem para qual palestrante a sua pergunta é. Agora, então, eu gostaria de pedir que o Tristan compartilhasse algumas ideias e algumas informações para quem não conhece o processo da CBD, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Tristan, vou passar a palavra a você para que você possa nos contar um pouco mais sobre esse processo. Muito obrigada. Obrigado. Opa, eu estava no mudo. Obrigado, Nádia. Bom dia e boa tarde a todos. Agradeço muito pela oportunidade de conversar com todos hoje. Eu tenho alguns slides para compartilhar, então vou colocá-los na tela rapidamente. Conseguem ver? Ótimo. Meu nome é Tristan Tyrrell e eu sou o gestor do programa para a área de biodiversidade do secretariado da CBD. Em um âmbito técnico, eu procuro sinergias entre as três convenções do Rio. Nós temos a de diversidade biológica, nós temos a Convenção Quadro e nós temos também a Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação. Hoje nós vamos nos concentrar bastante sobre a área de diversidade biológica e o trabalho que está sendo feito pela CBD com relação a isso.
Estamos pensando já na COP16. Estamos pensando no que vamos fazer com vários assuntos, incluindo a área de mudanças climáticas e diversidade biológica. Para quem não está muito familiarizado com a área, a CBD, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, é uma das três convenções do Rio. Isso surgiu a partir da Conferência do Rio em 1992. Ela fala sobre mudanças climáticas e tem a ver também com a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Nós temos aqui três objetivos: a conservação da diversidade biológica, conforme já é esperado, o uso sustentável dos componentes da diversidade biológica, pensando em como estamos trabalhando com a natureza e os benefícios que temos a partir disso, e mais especificamente, por causa da definição da biodiversidade também incluir diversidade genética, ou seja, passando por vários níveis e passando pelas espécies, nós também levamos em consideração a diversidade genética. Nós vemos como conseguimos esse benefício da natureza de uma forma justa e equitativa. Na Convenção, temos dois protocolos desenvolvidos. Um é sobre biossegurança. Ele tem a ver, mais uma vez, com os organismos geneticamente modificados e com materiais genéticos. Nós falamos sobre o compartilhamento de benefícios a partir do uso de recursos genéticos. Tudo isso está conectado, mas tem uma certa separação com relação à convenção principal. As discussões que teremos em Cali, na Colômbia, em outubro, mês que vem, também será importante para isso. Na convenção, nós temos vários programas temáticos. Temos um número grande também de temáticas transversais. Os programas temáticos se concentram em biomas específicos e questões de ecossistema, ou considerações específicas, como, por exemplo, a biodiversidade agrícola. As questões transversais são muito mais amplas, mas incluem coisas como, por exemplo, coisas que não sejam de ecossistemas ou biomas. Elas têm mais a ver com abordagens de como lidar com a perda da biodiversidade, garantindo que estejamos no caminho correto para respeitar a natureza, para garantir que conseguimos uma vivência harmoniosa com ela. Há algumas coisas nessa lista que são importantes sim para uma discussão que estamos tendo aqui. Por exemplo, tem questões de desenvolvimento de capacidade, tem questões de mudanças climáticas e biodiversidade, com relação à sua conexão e ao perigo das mudanças climáticas para a biodiversidade, assim como o papel da natureza e da biodiversidade em lidar com as mudanças climáticas. Também vemos áreas protegidas, espécies invasoras, e podemos pensar na participação de partes interessadas específicas. Por exemplo, tem questões aqui de gênero, tem questões aqui do respeito aos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais. Tem várias outras coisas na mesma linha. Uma coisa que eu gosto de destacar é a abordagem ecossistêmica. Quando nós olhamos para as coisas de uma forma mais holística e reconhecemos que somos partes de um ecossistema, nós compreendemos que os ecossistemas não param por causa de limites específicos, está tudo conectado. O sistema é complexo. É necessário levarmos em consideração nossa interação com a biodiversidade e com a natureza dessa forma holística. Com relação à biodiversidade e às mudanças climáticas, aliás, eu peço desculpas por tanto texto nos slides. Eu vou pedir à organização que compartilhem os slides com vocês para verem mais detalhes mais tarde. Mas aqui eu trouxe informações de que já estamos falando de biodiversidade e mudanças climáticas há 20 anos nessas convenções. Inicialmente, víamos a ameaça das mudanças climáticas à biodiversidade, mas ao longo do tempo isso evoluiu e vemos agora o papel da biodiversidade na mitigação e na adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Ao longo da história, com o histórico da convenção, esse foco mudou. Antes nós falávamos mais de mitigação, principalmente quando tínhamos REDD e REDD+. Desde então, passamos por uma mudança e estamos falando mais de questões de adaptação e de como lidar com desastres.
A conversa sobre mitigação agora participa muito mais da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, porque existe agora essa diferenciação entre as duas convenções sobre esse assunto. Eu acho que isso continua evoluindo. Agora nós temos a questão da adaptação com a Convenção Quadro, e essa divisão está mudando um pouquinho por causa disso. No entanto, nós vemos que em 2018 nós tivemos diretrizes voluntárias que foram adaptadas de acordo com adaptação ecossistêmica e redução de risco de desastres, e nós tivemos um destaque a essa ênfase. Essas informações também aparecem aqui. Não sei se conseguem ver, sei que as imagens estão um pouco borradas, mas aqui nós temos documentos técnicos que foram produzidos pelo secretariado justamente a fim de, com essas publicações, apoiar as partes e os Estados-membros que assinaram a convenção, assim como outros países, para que eles tenham informações sobre essa conexão entre mudanças climáticas e biodiversidade. Como podem observar, havia um foco em mitigação e depois muito mais em adaptação e redução do risco de desastres. Eu só quero com isso mostrar que já fizemos muitos trabalhos técnicos, alguns publicados por nós, mas outros também publicados por vários parceiros. O objetivo específico é de tentar apoiar a implementação dessas coisas que são feitas e discutidas nas várias convenções. Nós tivemos a Conferência das Partes ao longo dos anos e muitos assuntos foram abordados nesse sentido. Esse é também um processo contínuo, pensando no desenvolvimento de conhecimento e de capacidade. Como eu falei, também há uma complexidade. Isso foi incorporado aqui e as pessoas estão tentando processar isso, compreendendo que há um suporte disponível aos governos, mas também a participantes não estatais. Queremos que todo mundo consiga desempenhar esse papel tão importante para que consigamos lidar com essa crise interconectada que estamos enfrentando. Na 15ª reunião da Conferência dos Partidos, a COP15, que foi em 2022, o plano estratégico para a convenção foi adotado, que foi a Convenção Quadro para a Biodiversidade, e é uma atualização da versão anterior, que tinha as metas de biodiversidade da Haiti até 2030, e essa é a terceira rodada das metas e objetivos mundiais, e vão tentar lidar com as tendências negativas da perda de biodiversidade e de degradação que temos enfrentado. Então, a missão como um todo é, até 2030, ter parado e começar a reverter essas tendências negativas. E até 2050, a visão geral é tentar estarmos numa situação de viver em harmonia com a natureza. Esse é o slogan, vivendo em harmonia com a natureza. O quadro em si tem 4 objetivos que são associados aos objetivos da convenção: conservar, uso sustentável e recursos genéticos, e os benefícios que advêm desses. E o quarto tem a ver com o que é necessário para dar apoio às partes para atingirem os objetivos da Convenção Quadro, e é capacitação, mobilização de recursos, financiamento. Esses elementos também precisam estar presentes. Qual é o papel do setor privado nisso tudo? E, é claro, qual é o papel das diversas partes interessadas, como povos indígenas e comunidades. Então, de acordo com esses 4 objetivos, temos 23 objetivos voltados para a ação, que são mais evidentes. Talvez você já tenha ouvido o objetivo 30 por 30, que se refere a áreas protegidas e outras medidas de conservação que possam ter sido afetadas. Outras metas 30 por 30 têm a ver com financiamento e a restauração de 30% até 2030. Algumas metas específicas à mudança do clima, avaliam planejamento espacial,
uso sustentável das espécies, o papel do setor privado, reconhecendo risco, reconhecendo independências e dependências, algumas considerações transversais, que estão associadas aos temas transversais, ou seja, reconhecer o papel da abordagem pelo ecossistema, o papel do gênero, equidade, respeitar o conhecimento e práticas tradicionais das populações indígenas, e uma que surgiu mais recentemente, aliás, duas surgiram mais recentemente. Uma tem a ver especificamente com a biodiversidade e saúde, isso faz parte da Convenção Quadro como resultado principalmente da pandemia. E a outra que eu gostaria de enfatizar é a abordagem baseada em direitos humanos e o reconhecimento do direito a um ambiente seguro e saudável. E as abordagens para implementar justamente a Convenção Quadro sobre a biodiversidade. Existem algumas outras considerações aqui, mecanismos de implementação, como capacitação, financiamento, monitoramento e revisões, porque algo que não está sendo mensurado não está sendo gerido adequadamente. E comunicação para que as pessoas tenham consciência da importância da biodiversidade e, como todos, dependemos dela, em última análise. Algumas das metas, as metas são parecidas com os objetivos do milênio, os objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente relacionado à meta 8, minimizar impactos da mudança do clima e construir resiliência. Por exemplo, o desenvolvimento das instalações de energia solar, eólica, hidrelétricas e os resultados positivos de tomar atitudes com relação à mudança do clima e como a biodiversidade pode dar apoio a essas ações voltadas para a mudança do clima. A meta 11 tem a ver com os benefícios gerais, ou seja, daquilo que obtemos a partir da natureza, e o resultado positivo da conservação, restauração e proteção da natureza. E também temos aqui o reconhecimento da sua função nas áreas da adaptação e mitigação da mudança do clima. Outros objetivos que são relativos a áreas urbanas, planejamento espacial, tomada de decisões em todos os níveis, porque outra consideração que eu deveria ter mencionado é que há uma necessidade de termos uma abordagem que envolva toda a sociedade e todo o governo. Então, transferência e participação em todos os níveis e em todas as escalas é muito importante. E questões relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, capacitação e reconhecer também as diferentes perspectivas e sistemas de conhecimento que existem no mundo. Aqui temos algumas das considerações transversais que eu mencionei anteriormente. Não vou repeti-las, mas podemos ver aqui uma abordagem baseada em direitos humanos, envolvimento da sociedade, cooperação com a comunidade que trabalha na área de mudança do clima, para que tenhamos mais sinergias e trabalhemos juntos em direção a um objetivo comum. A COP16, que será no próximo mês em Cali, na Colômbia, essa será a primeira vez que as partes vão se reunir formalmente no processo de tomada de decisão desde a COP15, desde a adoção da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e vai ser uma oportunidade de avaliarmos o andamento com relação às metas nacionalmente, as políticas que devem ser revisadas relacionadas a essas metas, são estratégias de biodiversidade, planos de ação e os NB-SAPs, e considerar também qual é o status do financiamento e da estrutura de monitoramento. Como eu disse, se algo não está sendo mensurado, provavelmente não está sendo gerido adequadamente, pelo menos não de forma eficaz. E discussões e deliberações com relação a questões de qualidade. E o último é o mecanismo multilateral e o compartilhamento equitativo e justo dos benefícios. Já progredimos bastante nas pré-negociações
Então, esse processo deve ser finalizado e isso também incluirá um mecanismo financeiro. Porém, essas são as questões principais. E esses são os itens da pauta a serem discutidos. Eu queria apenas enfatizar que existem diversos itens da pauta a serem considerados na COP16, incluindo a adoção de um plano de ação mundial para a biodiversidade e saúde e considerações adicionais sobre espécies alienígenas invasoras, engajamento com as populações indígenas, comunidades locais. Já existem alguns pontos de preocupação com relação a isso, a mobilização de recursos e mecanismos financeiros, porque, afinal de contas, o dinheiro é o que faz o mundo girar. E biodiversidade e a mudança do clima. O item da pauta biodiversidade e mudança do clima, em si, de acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, não é uma negociação muito objetiva, porque existe a questão de mandatos entre as diferentes convenções. Então, por exemplo, na COP15, não houve nenhuma decisão tomada com relação à diversidade biológica, mas nós esperamos que agora coloquemos as coisas no eixo na COP16. Existe uma minuta da decisão, que é bastante extensa, há muitos assuntos a serem discutidos, e então devemos ter discussões que vão adentrar à noite relativas a esse assunto. A maior parte das questões sendo consideradas com relação à biodiversidade e o clima tem a ver com como a Convenção sobre a Diversidade biológica vai ser implementada, como os governos vão interagir com outros, se há requisições específicas, se há uma requisição para uma orientação continuada, mitigação, assuntos relacionados, vamos ver se isso vai ser aprovado e também várias questões de capacitação. Já progredimos bastante com relação à biodiversidade e mudança do clima, então esperamos que esse seja um sinal positivo de que essa decisão vá progredir na COP16. Vamos ter que aguardar para ver. Mas, em última análise, é dar apoio às partes, aos governos e a outros para garantirmos que todos estejamos implementando a meta 8 e a meta 11 e todo o GBF de forma eficaz para que possamos atingir esses objetivos até 2030. Com relação à estrutura da COP em si, temos uma zona azul e uma zona verde. A zona azul é o elemento mais formal das Nações Unidas, da COP, para ter acesso a essas áreas azuis, as pessoas precisam se registrar e o prazo já está chegando. O prazo é até dia 15 de setembro. Nessas zonas azuis é onde ocorrerão as negociações formais e alguns eventos paralelos que normalmente acontecem durante o horário do almoço e do jantar, diferente do UNFCCC, onde os eventos aconteciam durante todo o dia paralelamente. Na Convenção sobre a Diversidade Biológica, vão acontecer apenas no intervalo de almoço e jantar. Existem pavilhões, alguns fóruns que vão acontecer também paralelamente às negociações, alguns pavilhões, inclusive o pavilhão do GBF, tem o pavilhão da Colômbia, o Mais Quebec, não sei se vocês estão enxergando, não sei que cor que é essa exatamente, acho que é roxo. Essa é a zona de ação, tem a ver com o engajamento de atores não Estado, que vai acontecer durante toda a COP. Mas também para participar dessas sessões é preciso se inscrever.
Existe também a Zona Verde, que está sendo organizada especificamente pela presidência da Colômbia, a presidência da COP, ou seja, o governo da Colômbia, que vai acontecer em outra área, mais perto do centro de Cali. Aparentemente demora meia hora num transporte entre a Zona Azul e a Zona Verde. Eu sei que não é conveniente, mas enfim, não há o que fazer. E está aberta ao público, as pessoas podem entrar e participar desses eventos. Parece que vai haver mais de 1.000 eventos que ocorrerão durante as 2 semanas. E essa zona estará ativa durante 2 semanas. Aqui temos uma tela do site, tem o link aqui embaixo para vocês. Não foi traduzido para o inglês, não sei por quê, mas foi traduzido para o francês. Enfim, vocês podem dar uma olhada. Alguns assuntos vão ser discutidos, biodiversidade e mudança do clima são alguns deles, e o slogan da COP é Em Paz com a Natureza. Portanto, temos aí uma associação direta com a natureza e a importância disso para o tecido social. E haverá algumas discussões específicas sobre esse assunto. Coloquei aqui alguns links para aqueles que queiram dar uma olhada no site. Vocês vão poder ter acesso a maiores informações através desse link, mas terei prazer em responder suas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Tristan, por compartilhar todas essas informações. Não se esqueçam que podem fazer as perguntas pelo chat. Não vamos ter uma sessão de perguntas e respostas agora, então, por favor, mandem suas perguntas pelo chat. Já respondemos algumas delas, inclusive. Vocês compartilharam alguns dos itens substantivos a serem, que esperamos que sejam discutidos na COP, e quem estiver lendo esses artigos poderão ver suas respostas aqui. Mas fiquem à vontade para fazer mais perguntas através do ícone do Q&A ou do chat. E, se vocês vão participar da COP16 ou de alguns eventos também, por favor, compartilhem as informações aqui no chat para compilarmos todas no mesmo lugar. Temos alguns recursos também que queremos compartilhar com vocês e vamos compartilhá-los com as pessoas que se inscreveram aqui no webinar. Então, vocês não precisam tomar notas nem gravar o seminário. Muito obrigada, Tristan. Ele vai ficar aqui com a gente para responder as suas perguntas durante todo o webinar. Então, agora vamos passar ao nosso painel de discussão. Como eu disse, temos participantes fantásticos e fantásticas que vão compartilhar suas experiências a partir de diferentes perspectivas e comunidades de ação. Temos a Mrinaline Rai, que é fundadora e diretora da Women for Biodiversity, Eduardo Rotella, da Fundação Avina, Nadia Citas, sou eu, Peter Bulimo, que é co-líder da Youth for Nature, e o Tristan Terrell. Temos algumas perguntas para esse painel, mas também teremos oportunidade para as pessoas fazerem perguntas durante a fala dos oradores. Teremos mais ou menos 30 minutos para essa discussão. Então, vamos começar com você, Mrinaline. Gostaria de te perguntar, ou te pedir que compartilhasse a sua perspectiva sobre o que a sociedade civil pode fazer para influenciar alguns dos desfechos da COP16, principalmente com relação a metas mais ambiciosas para a biodiversidade. A palavra é sua. Muito obrigada, Nádia. É um prazer estar aqui. Não estou conseguindo ligar a minha câmera. Nós já vamos resolver isso para você, não se preocupe. Pronto. Desculpem, eu cheguei um pouco atrasada. Estou aqui no Reino Unido para uma reunião de especialistas que estão avaliando como fortalecer algumas das áreas da pauta da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Eu tenho uma apresentação sobre. Bom, a pergunta que me foi feita são sobre as principais estratégias que estamos implementando. Então, gostaria de compartilhar que
o que a Women for Biodiversity faz no espaço de engajamento com a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, posso, por favor, compartilhar minha tela? Claro. Vamos habilitar as configurações. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Não importa quantas vezes a gente faça isso, é sempre difícil, não é? Bom, espero que consigam ver minha tela. Sim, pode continuar. Obrigada. E, por favor, me avise com relação ao tempo. Bem, eu gostaria de compartilhar alguns exemplos práticos e não é uma lista exaustiva. Alguns elementos básicos sobre como fortalecer o engajamento da sociedade civil dentro do quadro da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Vou me concentrar nessa convenção. Existem diferentes estratégias e vocês vão ver que são bastante semelhantes com o engajamento da sociedade civil. Vou falar rapidamente sobre algumas, vou passar um panorama, porque precisamos de uma combinação de estratégias sobre quem deve ser engajado, quem são os seus parceiros ou parceiras, qual é a pauta que te interessa. Então, vou me concentrar, primeiro, na plataforma, capacitação e colaboração. Não vai ser novidade para todos e todas, mas eu gostaria de perguntar, o que é que vocês veem? Esse é um aspecto importante para qualquer pessoa que vá à COP. A sociedade civil é muito diversificada e as pautas são diferentes. Então, qual peça do quebra-cabeças você quer priorizar ao se engajar com a Convenção sobre a Diversidade Biológica de forma eficaz? Não vi nenhuma mão levantada para responder, mas enfim. Essas são as peças do quebra-cabeça que fazem parte do quebra-cabeça que conhecemos como Plano de Biodiversidade. Existem 23 peças do plano que foi adotado na COP15. Essas peças representam. A minha tela sumiu, desculpem. As peças são relevantes e representam os diferentes aspectos da biodiversidade. Então, não tem a ver apenas com a conservação, mas também o conhecimento tradicional, a meta 23, sobre igualdade de gêneros, a meta 1, que trata de um planejamento especial, restauração e etc. Então, peço desculpas, não sei o que aconteceu com a minha imagem. Essas são as 23 metas que compõem o KM-GBF. Um foco com o qual eu sempre começo é a construção dessa estratégia. É pensar no que queremos participar e qual item da agenda é uma prioridade para construir uma intervenção muito estratégica, porque muitas vezes isso também é bastante desafiador, é difícil querer ir atrás de tudo. Há de se reconhecer que isso é só uma parte da CDB. Estamos falando da KM-GBF. Então, a gente quer olhar uma meta ou talvez duas metas pela perspectiva de uma estrutura de monitoramento ou de uma estrutura de mobilização de recursos. Esses são os diferentes aspectos que são muito importantes nesse caso. Que estranho, minhas fotos não estão aparecendo. Um aspecto muito importante é o seguinte: quando nós compreendemos quais são as áreas prioritárias, por exemplo, no momento estamos vendo a conexão entre algumas metas de restauração, as áreas de base 1, 2, 3 e sua conexão com as mudanças climáticas. E estamos vendo o 15 também. É assim que a gente faz o mapeamento. Por exemplo, 15, 22, 23, numa compilação dessa meta 19. É mais ou menos assim que a gente fala sobre metas na CDB.
No entanto, nós precisamos compreender que existe um processo de engajamento com a CDB, assim como existe com as outras convenções do Rio. Esses são pontos estratégicos de intervenção, e eu realmente incentivo todo mundo a tentar maximizar a possibilidade disso. Além disso, essas coisas foram cruciais para garantir que tenhamos uma voz coletiva com relação a algumas pautas. Uma delas é a Cúpula dos Povos Indígenas, com o Fórum Internacional de Biodiversidade. Também temos a bancada das mulheres na CDB, não vou ler tudo, mas está aqui. E temos um grupo muito forte dentro da CDB, que é da juventude, é a Rede da Juventude. Para a sociedade civil, também temos a Aliança da CDB. É importante compreender que quando entramos nisso, não existe um limite de participação. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma mulher, pode ser uma jovem mulher que também é indígena, pode ser uma pessoa que é tudo isso, mas também representa uma ONG. Não importa. É possível participar de conversas com todas essas bancadas dos principais grupos interessados. E claro que nós também temos a presença empresarial. Mas estes aqui na tela são os quatro principais grupos de interlocutores que fazem parte das negociações. Eles participam muito. Eles têm reconhecimento, eles têm presença e eles contribuem com ideias relacionadas às deliberações oficiais. A forma como essas plataformas funcionam é muito importante. Nós temos, por exemplo, sessões informativas prévias, como esta. Nós temos documentos de esboço com decisões para a CDB. Por exemplo, para a COP16, era muito importante ter olhado a reunião interseccional. Ela aconteceu em maio. Ela acaba tendo um impacto na CDB. Também tem a SDI, que acontece antes da CDB. Essas são as plataformas que também se unem para decidir qual será o consenso com relação a alguns assuntos. Na plenária, de forma geral, nós temos a presidência, temos a organização e tudo está muito bem definido. Nós temos declarações de partes, declarações de não partes, declarações de Estados-membros, declarações de agências, e conforme vamos passando pelo cronograma, temos povos indígenas, a bancada das mulheres, os jovens e a aliança da CBD. Geralmente eles têm de 3 a 4 minutos para fazer sua intervenção. É importante participar com o nosso posicionamento por meio dessas plataformas. Há declarações nas plenárias, há os grupos de trabalho, há os grupos de contato e também há uma interação com as partes e com os secretariados da CDB. Falamos agora de capacitação ou de desenvolvimento de capacidade. E peço desculpas porque várias imagens nem aparecem. Bom, uma forma de aumentar nossa capacidade é entender que isso é um processo. Nós não vamos nos reunir e simplesmente chegar na CDB. Tudo isso é um processo que acontece ao longo de 2 anos. Nós começamos as campanhas, por exemplo. Uma campanha de muito impacto foi uma campanha que fizemos com a bancada das mulheres. Era uma campanha de flores. Nós dávamos uma flor às pessoas que faziam incidência para as mulheres. Foi legal, foi um gesto simbólico. E as pessoas falavam: Poxa, eu quero receber uma flor dessas. Foi o que nós chamamos da campanha das flores para as promotoras de gênero. E as pessoas estavam torcendo para receber uma. É possível ter várias campanhas diferentes. Por exemplo, nós temos as declarações em plenária. Isso é muito importante, é muito específico dentro dos pontos principais. O nosso tipo de participação na CDB é uma forma muito concreta relacionada às abordagens textuais, a descritivos textuais, porque temos pouquíssimo tempo. Na COP16 também temos tempo para eventos paralelos, para conferências de declarações à imprensa. E temos também o que nós preparamos, ou o que as bancadas preparam, que são os eventos de briefing. Existem várias declarações de briefing que podem ser compartilhadas no site da CDB. Uma coisa muito importante é o que nós chamamos de ECO.
O ECO é uma atualização curta e diária que é lançada pela CBD Alliance, por aquela aliança que eu mencionei. É possível contribuir com isso. Às vezes a pessoa tem uma pauta, não conseguiu fazer uma declaração, mas quer compartilhar alguma informação. Então, essas ECO são boletins nos quais é possível contribuir. Aqui nós temos um outro engajamento estratégico. Olha, desculpe, mas estamos com pouco tempo. Claro, este é o último slide. Conforme nos preparamos para a COP, peço que deem uma olhada na compilação das decisões que aconteceram das COPs 1 a 15. Nós temos isso disponível em 3 idiomas até o momento. Temos também um módulo de capacitação, de treinamento. Temos apresentações de PowerPoint editáveis e fiquem à vontade para usar tudo isso porque queremos a contribuição de todo mundo. E conforme estamos falando, uma importância da participação é um preparo prévio. Então, aqui temos políticas e recomendações com uma amostragem da última reunião que tivemos em maio. Muito obrigada pela atenção. Peço desculpas pelas coisas que estavam faltando na apresentação e espero que consiga compartilhar depois a versão correta com todos. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar essas informações e pelas ações tão práticas que você falou. Por favor, pode colocar alguns desses links no chat também. Com certeza muitas pessoas terão interesse. Nós vamos compilar todas essas informações e garantiremos que a apresentação compartilhada tenha todas as imagens. Uma coisa que você mencionou foi a importância de engajamento e participação com diferentes bancadas disponíveis, e você mencionou o papel da bancada da juventude. Alguns de nós temos experiência trabalhando com isso. Fiquei até pensando se agora não seria interessante ouvir o Peter Bulimo, porque ele pode nos dar insights sobre o papel dos movimentos de raiz para lidar com as metas de biodiversidade, principalmente pensando na década de restauração de ecossistemas. Seria interessante ter algumas ideias dos mecanismos de possibilitação como mecanismos de financiamento. Ótimo, obrigado pela oportunidade, Nádia. E obrigado pela apresentação maravilhosa dos palestrantes anteriores. Eu não tenho nenhuma apresentação para compartilhar, mas quero fazer uma reflexão rápida com relação ao que nós vimos no último 1 ano e meio no nosso trabalho com organizações de base. Uma coisa que ficou muito clara foi a compreensão de que, na verdade, a ação de biodiversidade acontece em um nível muito multifacetado. Nós temos políticas em implementação, nós temos lobbying e incidência, mas temos também o desenvolvimento de capacidade de conscientização, assim como a inovação, que geralmente acontece em um nível de base. No entanto, durante a minha experiência, eu passei a compreender que há uma desconexão muito grande entre o trabalho que é feito na área de base e o que acontece com as políticas multilaterais e os espaços de tomada de decisão. A maioria das pessoas que leva as mudanças dentro dos movimentos de base, na verdade, não faz a mínima ideia do que está acontecendo nos níveis da Convenção Quadro. Eles não compreendem os objetivos totais. Tem as 23 metas, tem os planos e estratégias nacionais de biodiversidade. Por causa disso, o trabalho fica muito isolado. No entanto, se virmos o trabalho sendo feito e se analisarmos as metas disponíveis, por exemplo, número 8, número 11, 15, 18, 19 e até 21, esses grupos poderiam ter um papel importantíssimo para conseguirmos progressão nessas metas. No entanto, acho que não fizemos um bom trabalho no alinhamento entre o trabalho de base que acontece em níveis nacionais e internacionais com a criação de políticas e metas. Eu não vi nenhum caso em que tivéssemos aproveitado toda a inovação coletiva das comunidades de base para garantir uma distribuição de poder para que cada pessoa em cada uma dessas áreas consiga ter influência ou direta ou indireta nas políticas, nas tomadas de decisões e nas ações que estejam relacionadas não só às suas necessidades, mas à aceleração da concretização dessas metas de biodiversidade e mudanças climáticas. Nós queremos incorporar todo o governo, toda a sociedade e aspectos como as abordagens com base em ecossistemas e direitos humanos. Nós podemos fazer isso
apoiando a troca de conhecimentos entre, por exemplo, o governo e os movimentos de base e os movimentos da sociedade civil. É importante criar um desenvolvimento de capacidade com as comunidades de base, mas nós precisamos aprender com eles assim como eles podem aprender com o governo. É necessário garantir que nós tenhamos esse progresso juntos. Por fim, eu acho que uma outra forma de fazer isso é desenvolvendo manifestos coletivos que possam ser enviados ao governo, e é importante responsabilizar o governo com relação a esses manifestos sustentáveis, por exemplo. Como garantir que tudo isso esteja vinculado às promessas feitas às organizações de base? Eu vou parar de falar por aqui e posso responder a qualquer dúvida que tenham. Depois podemos falar de financiamento também. Obrigado. Muito obrigada por sua contribuição, Peter. Nas COPs das quais eu participei, algumas das áreas mais interessantes e com ideias mais inovadoras foram geradas por grupos de juventude. Sem dúvida, muito trabalho a se fazer para aproveitar qualquer posicionamento desse tipo para apoiar as pessoas jovens que querem mudanças. Agora, eu queria fazer uma pergunta parecida ao Eduardo. Eduardo, com base na sua experiência e seu trabalho com as organizações de base, eu gostaria que você refletisse sobre o papel que eles desempenham para gerar progresso com relação às metas de biodiversidade e restauração, por favor. Olá, olá, bom dia, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse painel. Na nossa fundação, a Fundação Avina, nós acreditamos que esses movimentos de base, os grassroots, eles são muito importantes nesses objetivos de biodiversidade. Há poucos dias, nós ouvimos que 22% do território da América Latina está sob algum tipo de figura de proteção, mas disso apenas 6% das áreas têm realmente uma governança que envolva os grupos indígenas e as comunidades de base. Por isso, temos uma grande evidência aqui de déficit de participação comunitária na tomada de decisões em áreas protegidas. Estamos falando de uma região que tem muita diversidade e que tem multiculturalidade também. Diante dessa situação, acreditamos que é fundamental avançar em direção a mais inclusão, a uma abordagem que valorize esse papel central da construção coletiva de base na gestão do ecossistema. Nós acreditamos que os objetivos de conservação e restauração só serão obtidos se tivermos uma abordagem inclusiva e eficaz, especialmente baseada em direitos humanos. Acreditamos que precisamos reconhecer a necessidade de envolver as comunidades locais na tomada de decisões e nas práticas de conservação. Precisamos de ações significativas e concretas também. Elas podem implicar, por exemplo, o fortalecimento dos esquemas de governança para a tomada de decisões, ou então, para a gestão de decisões em áreas protegidas e conservadas, precisamos de iniciativas de conservação de base para as comunidades, reconhecimento os direitos e as contribuições das comunidades locais e indígenas, mulheres, jovens, como foi dito, e também colocando ali a autonomia de participação ativa e equitativa desse setor da população nos processos de tomada de decisão. Nós precisamos mobilizar recursos e investir nessas conversas inclusivas, colocando então em prática um mecanismo que torne eficaz esse fortalecimento da participação comunitária e organizacional. Os recursos devem chegar aos territórios e essas organizações devem fazer parte do processo. Além disso, precisamos garantir uma instrução justa, uma distribuição, aliás, justa dos recursos. Assim, os esforços de conservação serão ou levarão a questões tangíveis e intangíveis para as comunidades locais, incluindo oportunidades econômicas e melhoria nos meios de vida. Muito obrigada por suas colocações. Fiquei pensando se posso fazer uma pergunta para todos os painelistas.
Peço que compartilhem uma resposta rápida. Quais eventos específicos estão planejados para a COP16, no caso de cada um de vocês? Ou em quais eventos estão mais interessados? Se puderem contar um pouquinho para a gente dos detalhes desses eventos, seria interessante. Vamos começar com você, Menina Aline. Claro, muito obrigada. Planejamos sim alguns eventos paralelos relacionados à CDB. Ainda precisamos finalizar onde eles acontecerão, pois estamos esperando algumas confirmações. Há alguns eventos que serão feitos na área azul e outros na área verde. Temos eventos sobre indicadores, por exemplo. Nós desenvolvemos um indicador esboço para o painel de ações climáticas e queremos que haja adoção disso na COP16. Temos uma sessão de discussão sobre isso para esta COP. Também vamos trazer 6 parceiros de restauração, com mulheres de liderança comunitária, de participação comunitária, que vão compartilhar suas próprias experiências. Posso compartilhar as datas com vocês quando tivermos uma confirmação. Uma outra coisa importante é que estamos organizando uma conferência de um dia sobre gênero e meio ambiente. Isso acontecerá no dia 21 de outubro. Avisem, por favor, se forem participar, porque será um prazer enviar o convite a todos vocês. Seria muito bom que participassem dessa conferência. Obrigada. Obrigada a você por compartilhar essas informações. Agradeço também a quem está compartilhando os detalhes no chat. Aliás, painelistas podem olhar o botão de perguntas e respostas e responder as perguntas que quiserem. Eduardo, voltando a você, eu queria perguntar sobre alguns dos eventos que vocês planejam fazer ou nos quais vocês têm mais interesse na COP. Claro, nós também estamos organizando nesse momento 3 eventos paralelos. Ainda estamos ali em processo de verificação de como quem vão ser os speakers, etc. Mas basicamente vamos falar de bioeconomia, biodiversidade, setor privado e acesso a financiamento. As datas, eu não tenho ainda confirmação de todas as datas, mas o que a gente já tem é 26 e 28 de outubro, e também nós estamos nos registrando para outros eventos paralelos, mas ainda não temos a confirmação. Então, por hora, não temos muita clareza. Assim que tivermos mais definição, vamos compartilhar também por meio das redes sociais da Fundação Avina. Obrigada, muito obrigada. Tenho certeza que todos que vão organizar ou se inscreveram para participar desses eventos paralelos estão verificando seus e-mails o tempo todo para ver se receberam algumas informações. E você, Peter, quais serão os eventos que vocês estão planejando na Youth for Nature? Obrigada, Nádia. Bom, eu sou suspeito, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Ah, que bom. Eu sou suspeito com relação a finanças climáticas e biodiversidade, então nós vamos nos concentrar bastante nas questões relativas a finanças, biodiversidade. No dia 26 de outubro também vamos falar sobre soluções comerciais, políticas comerciais, legislações e a implementação do nosso plano de biodiversidade. Isso vai ser dia 26 de outubro. Teremos um dia completo de discussões sobre essa área de políticas comerciais. E daí, 27 e 28 de outubro, falaremos sobre biodiversidade, fluxos financeiros no espaço da biodiversidade, sabendo que a biodiversidade está subfinanciada e avaliando especificamente o movimento de base, o movimento das mulheres, as questões de gênero e de igualdade vão se tornar ainda mais importantes. Queremos ver como os fluxos financeiros para a biodiversidade acontecem nesses espaços e como poderemos ter
um financiamento para a biodiversidade fazendo parte dos processos multilaterais e como as comunidades de base possam fazer o trabalho necessário para progredir com essas pautas. E também teremos o Fórum de Investimento no dia 5, que também será crucial para a meta 19, a mobilização de 200 bilhões para o financiamento da biodiversidade e também entender como isso vai ser distribuído na esfera global de biodiversidade. Também não poderia concluir sem mencionar o diálogo multi-atores no workshop que vai acontecer aqui em Nairobi. Começou em abril e foi para Bonn, na Alemanha, aí para o Reino Unido e vai culminar em Cali, na Colômbia. Acho que vocês já têm as informações das datas, né? E esse vai ser um evento muito importante para vermos como vamos incorporar os governos, a sociedade e chegarmos também à abordagem para a questão da biodiversidade e também com relação ao que veio da Convenção do Rio. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar essas informações. Pelo que eu ouvi, parece que vai ser uma programação bastante intensa, né? E também, quando estivermos mais próximos da COP16, poderemos compartilhar essas informações nas nossas redes sociais. E para quem está participando, se vocês tiverem algum evento, por favor, postem para também podermos divulgá-los. Ainda temos algumas perguntas que foram feitas no Q&A, mas temos perguntas sobre qual a melhor forma de participar para quem não se inscreveu. Estou compartilhando o link de inscrição para quem ainda quiser se inscrever, mas eu queria saber, ainda há oportunidade para um espaço que está tendo curadoria da Colômbia, é um pouco separado dos outros espaços onde as negociações vão acontecer, mas se vocês estiverem na Colômbia, vai haver várias oportunidades de participação em várias sessões, como o caso de investimento da GLF, e também gostaria de dar um momento para vocês falarem. Vai ser uma agenda bastante intensa, como para o secretariado na COP16, mas você poderia falar sobre o que vai acontecer na COP nesse ano e como a sociedade civil pode se engajar? Sim, Nádia, claro. Muito obrigado. Alguns comentários. Primeiro, com relação às negociações em si, não é possível participar virtualmente. Toda a participação nas negociações precisam acontecer pelas pessoas que estão na sala. Então, é preciso se inscrever, mas também é preciso dizer que para os observadores da sociedade civil e atores não Estado, existem regras, existe um sistema hierárquico e não é possível participar das negociações em si. Mesmo falar com algumas das partes, alguns dos governos, não será possível a não ser que você esteja na sala. Houve uma tentativa de fazer uma sessão híbrida e durante a pandemia tudo aconteceu de forma virtual e os resultados não foram particularmente positivos. Então, a decisão foi tomada de que as pessoas precisam estar todas na sala. Haverá um streaming ao vivo pelo YouTube, haverá um canal específico da CBD no YouTube, e aí vocês poderão acompanhar algumas das discussões. Para os eventos paralelos, que vão ocorrer nos pavilhões e outros, os organizadores é que vão oferecer streaming ou se houver participação híbrida. Então, para aqueles que estão organizando um evento, por favor, avisem se forem fazer isso, avisem que vão compartilhar um link para que haja participação virtual. Essa é, sem dúvida, uma forma de participar. Eu já coloquei as informações para inscrição e o link ali no Q&A. Alguém perguntou sobre inscrições online, né? Tem vários pré-requisitos para inscrição. A organização precisa ser credenciada, então, por favor, leiam direitinho as informações. Infelizmente, o prazo para as novas certificações já venceu, mas o prazo de inscrição para quem
pode ir através de um órgão credenciado é dia 15 de setembro. Existe financiamento para subsidiar participantes e nós, do secretariado, não oferecemos nenhum tipo de apoio. Então, talvez esse seja um outro elemento a ser considerado. Com relação aos eventos específicos, nós estamos organizando eventos paralelos sobre biodiversidade e mudança do clima, sobre a convenção, o que já aconteceu, o que está por acontecer. Então, eu não posso prometer quando todos serão notificados sobre esses eventos paralelos, mas isso deve acontecer nas próximas semanas. Não vou me comprometer com uma data, mas isso deve acontecer em breve. Para quem é credenciado e pode ter acesso à área azul, o pavilhão da GBF terá um tema por dia. E haverá discussões bastante interessantes e a oportunidade de participar dessas discussões. Então, verifiquem as informações. E o pavilhão da Colômbia também vai organizar discussões bastante interessantes durante as 2 semanas. Com relação à participação da sociedade civil, em termos gerais, o que vai acontecer na área verde, eu acho que essa vai ser a maior área verde de todas as COPs, de todas as convenções sobre a diversidade biológica nas COPs. É uma pena que ela é um pouco distante, seria muito melhor se fosse ao lado. Então, apesar de não ser necessária fazer a inscrição para a área azul, deve haver várias oportunidades de participação nas diversas discussões que vão acontecer em Cali, se vocês estiverem por lá. E também imagino que haverá diversos eventos que serão disponibilizados online ou mesmo com participação híbrida. Então, verifiquem para ver se há alguma notificação a respeito disso. Alguém perguntou sobre orçamento e falta de orçamento. Sim, infelizmente, no mundo da biodiversidade, os recursos também estão se reduzindo e é uma conversa maior, né? Porque o GBF, que é o principal órgão financiador da CBD, passou pelo ciclo mais longo de reabastecimento, mas infelizmente o orçamento não chega ao necessário. Então, o que está acontecendo na Convenção Quadro também está acontecendo na CBD. Muito obrigada, Tristan, por compartilhar essas informações. Temos uma pergunta interessante aqui no chat sobre alguns dos grupos, né, grupos de gênero, de jovens, e se vão participar de diferentes eventos da convenção. Eu vi, Merline, que você já estava digitando uma resposta, mas será que você ou o Peter ou Eduardo gostariam de compartilhar algumas perspectivas sobre como esse tipo de conversa acontece nas convenções? Nádia, muito obrigada. Sim, eu escrevi aqui rapidamente. Existem diferentes áreas, são parecidas, mas diferentes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência das populações indígenas e mulheres. Isso no espaço da biodiversidade. Várias organizações constroem uma sinergia e compartilham as mensagens. Eu já mencionei um exemplo, também faço parte do grupo de populações indígenas. Existem diferenças, mas também existe algumas informações compartilhadas. Biodiversidade e populações indígenas têm um esforço chamado IIFF, o Fórum Internacional de Populações Indígenas e Biodiversidade. Tem um outro fórum para populações indígenas e mudança do clima, e também temos o grande grupo para populações indígenas. Então, se você faz parte de algum desses grupos, em algum desses espaços e quer se engajar com a Convenção sobre a Diversidade Biológica ou participar, ou se você é da sociedade civil, para quem faz parte dos grupos de gênero e mulheres, existem reuniões bem maiores, mais organizadas
e estão liderando várias negociações na mudança do clima. Nós vamos compartilhar informações, temos webinars para compartilhar isso, fazemos atualizações e trabalhamos como aliadas feministas. Então, temos isso, mas também existe um princípio de participação, dependendo do processo do qual você vai participar. Então, é muito importante avaliar as plataformas, porque, para ser sincera, eu vejo muita gente vindo da área de mudança do clima querendo se envolver na Convenção sobre a Diversidade Biológica. E sim, há espaço, mas precisamos ver qual é o foco das discussões e como vamos participar, e também respeitar os diferentes espaços para ver qual a melhor forma de trabalharmos. É claro que não vamos concordar com tudo. Então, isso é muito importante. Se você participa de um grupo de populações indígenas, as partes buscam os argumentos dos IFB. Então, se você faz parte desse grupo, vai ser um prazer engajar com vocês. Quando eu vou para clima, eu faço parte do grupo de mulheres e gênero. Quando eu estou no CBD, eu faço o papel das populações indígenas e assim por diante. Então, existem diferentes plataformas e podemos utilizá-las. Elas estão abertas para todos e todas que tiverem interesse em participar. Muito obrigada, Braline. Muito interessante ouvir sobre como é possível participar dessas diferentes plataformas. Mais algum painelista gostaria de fazer comentários? Sim. Eu gostaria de falar a partir da perspectiva da juventude. Como a Miraline disse, eu diria que na área de juventude, nós temos o NF-CCC, Jimbim, o grupo de juventude que vai participar da COP e da CBD. Acabamos de concluir o Fórum da Juventude e Biodiversidade. Temos várias composições em torno da biodiversidade, então a minha sugestão seria procurar o DIBEN, se você quiser saber mais a respeito das áreas de juventude envolvidas na biodiversidade. E o Django, se você quiser participar de assuntos de mudança do clima e contribuir com as negociações e posicionamento. Mas o mais importante, nos movimentos de base, nós estamos tentando criar sinergias entre as COPs. Por exemplo, eu participo da equipe que está organizando a conferência do Quênia da juventude. E a nossa meta, nós acabamos de concluir um workshop sobre soluções sobre a natureza e durante as preparações da COP teremos a participação do INFCCC, mas também nos concentramos em entender os indicadores, as metas da CBD para darmos apoio às metas do INFCCC. Estamos tentando fazer isso em diferentes espaços e engajar com os diferentes parceiros, WWF Quênia, para tentar reunir as ideias que estamos tendo e tentar executá-las. E as informações estão sendo divulgadas. Então, ou se você trabalha com biodiversidade ou com mudança do clima, existem sinergias e podemos criar soluções compartilhadas que possam trazer benefícios para questões de biodiversidade e também do clima. Muito obrigada por esses comentários finais. Eu sei que o nosso tempo acabou, mas eu queria saber, Eduardo, você tem algum comentário final? Só para todos terem um momento para falar. Sim, sim, com relação principalmente à participação desta comunidade de base e essas negociações, nós temos várias lições que foram aprendidas e que são desafios importantes de como conseguimos uma participação efetiva com essa comunidade de base nesses espaços de decisão. E, bom, é isso, seria fundamentar um pouco essa questão da inclusão, ter uma ampla gama de atores com relação a essas comunidades locais.
que nos possa garantir, que possa levar uma diversidade de perspectiva, necessidades, de propostas, a necessidade, uma capacitação, empoderamento para capacitar os representantes da sociedade civil e que possam compreender esses processos de negociação e possam participar de uma forma efetiva, fundamental. Empoderamento de todos esses atores contribui de uma forma significativa para defender melhor os interesses da comunidade, inclusive também passa por apoiá-los a partir dos processos de acreditação das comissões para as suas participações. São alianças estratégicas, realmente, para incluí-los nisso, para que possa aumentar a influência, a capacidade de ação de todas essas pessoas e também facilitar o acesso aos recursos. Então, o grande desafio da organização é continuar com esses movimentos de base e ter acesso para os recursos adequados que permitam, desta forma, participar de uma forma efetiva nessas negociações, não é mesmo? E também ter uma clareza com relação aos diferentes espaços de incidência. Então, além da incidência, a participação, ter espaços de negociação global. Eu acho que as comunidades de base, elas têm aí uma função muito importante realmente nessa participação nos espaços locais de tomada de decisões. Então, de forma que possamos inserir em âmbito dos governos locais, que os governos locais, inclusive, postulem tudo isso, que possam incluir este olhar da comunidade de base nesses espaços globais de negociação. Muito obrigada. Mais uma vez gostaria de agradecer todos os painelistas e todos os participantes do nosso webinar. Peço desculpas por não termos conseguido responder todas as perguntas. Eu vi que algumas pessoas também levantaram a mão, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Sim, vamos compartilhar a gravação nos diferentes idiomas. E para quem se inscreveu, nós temos o seu contato. Vamos reunir todas as informações do chat e vamos enviar a vocês após o evento. Também vamos fazer uma pesquisa para compilar ideias. Vejam a sua caixa de entrada, a pesquisa estará lá. E aqui também temos os nossos contatos nas redes sociais na tela. E vamos compartilhar um link para a gravação dos nossos projetos e do webinar. Enfim, esse foi apenas o ponto de partida para algumas dessas discussões. Estamos ansiosos por continuar essas discussões durante as preparações para a COP16 e todas as COPs, porque os interesses da biodiversidade e da mudança do clima são totalmente interconectados. Então, teremos esforços interconectados por parte dos movimentos de base e todas as organizações. Em nome da nossa equipe, da equipe de apoio, muito obrigada. Espero que possamos continuar a ter essas discussões online e, para isso, compartilhem as suas informações, os eventos dos quais vão participar, para que possamos também participar desses espaços. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Espero vê-los e vê-las em breve em outros espaços.